Amados, paz seja convosco. Mais um dia, hoje 2 de maio, e iniciando esse mês, tivemos o início ontem, né? Agradecemos a Deus pela vida, por estarmos vivos e por estarmos na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar em alguns versículos do Salmo número 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até aí o versículo número 5. Esse salmo é mais um salmo de Davi. Aliás, Davi escreveu muitos salmos. Davi se destacou como rei, mas se destacou também como músico, né? Tocava harpa e também compunha hinos, como a gente tem analisado através dos tempos, né? O livro dos Salmos, muitos deles são de Davi. E Davi teve muitos acertos e muitos erros. Davi, como todo ser humano, né, tem falhas. Davi teve algumas falhas que marcaram a vida dele e trouxeram para ele assim, problemas muito grandes. Problemas administrativos no reino, problemas familiares que envolveram seus filhos. Não sei se o pior problema, ou se um dos piores problemas, é que o filho que ele tanto amava, Absalão armou um golpe contra ele para tirá-lo do trono e para assumir o trono no lugar do pai. Então, assim, problemas terríveis, né? Davi enfrentou em todos os âmbitos. Mas talvez a situação mais difícil que o ser humano possa enfrentar seja, eu digo talvez porque alguns podem interpretar de outra maneira, é o problema com ele mesmo, o seu interior, as guerras internas que nós enfrentamos. E Davi teve esse problema também, ele relata aqui, por conta justamente do pecado, por conta das coisas erradas que ele fez, coisas fora daquilo da vontade de Deus para a vida do ser humano. E ele relata então, no Salmo, que no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É isso, né? Quando o ser humano está em pecado e não confessa, não reconhece esse erro, ele vai sendo minado e os ossos vão envelhecendo. Isso aqui, amados, nós precisamos sempre lembrar que o livro de Salmos é um livro poético, então aqui existem algumas linguagens, né, que são poéticas. Por exemplo, envelheceram os meus ossos, quer dizer que ele estava sofrendo. Então, é nesse sentido, temos sempre que ter esse cuidado. Então, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia ele gemia, por conta da situação, a guerra interna dele. Por quê? Porque ele estava em pecado, não reconhecia o pecado, não confessava a Deus e ficava sofrendo. O versículo 3, né, que nós lemos. Agora o 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, secou como o calor no verão. Quer dizer, ele ficou fraco. Por quê? Porque o pecado enfraquece o homem. Mas aí, num determinado momento, quando digo homem, estou falando de homem e mulher.
Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele tomou a decisão. Eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. Mas alguém diria, mas Deus não sabe? É claro que Ele sabe. Mas a questão de confessar é o nosso reconhecimento. Reconhecer que estamos errados, e aí então nós nos aproximamos de Deus, e aí a gente confessa, fala com Deus. E aí, o que fazer? Abandonar o pecado. Então, tem um provérbio que diz, né, que aquele que encobre suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, Davi decidiu não encobrir, ou seja, abrir o seu coração, falar para Deus, e aí então ele recebeu, né? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E Deus perdoa. Amados, a um coração quebrantado e arrependido não desprezará. É um outro salmo, também um cântico que existe, né? Isso daí, essa expressão, né? Um coração quebrantado e arrependido. Então, o que fazer? Você pode estar enfrentando uma situação assim. O pecado tem consumido você, aquilo que está errado na sua vida está consumindo, seus ossos estão envelhecendo, ou seja, você está se enfraquecendo. O que fazer? Arrependimento. Se arrependa, confesse a Deus o seu pecado, a Deus o seu pecado, abandone, deixe o pecado e receba do Senhor o perdão. João escreve, né, em uma de suas cartas, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação e agora eu vou orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, eu apresento ao Senhor esta pessoa que está sintonizada, que está ligada, que está assistindo ou ouvindo a esta breve palavra e recebendo esta oração agora. Que o Senhor, ó Deus, a visite e que o Senhor a proteja de todo o mal. Coloque as tuas mãos e livre-a, Senhor, de todas as ciladas do inimigo. E se alguém precisa, ó Deus, desse arrependimento, dessa confissão de pecados ao Senhor, que tenha força, que o teu Espírito Santo ajude, ó Deus, para que ela faça isso e viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Bom, meu irmão, minha irmã, assim a gente encerra esta breve palavra, lembrando que 2020 é o ano da superação. Amanhã, domingo, com a graça do nosso Deus, temos o nosso culto online às 19 horas. Tá certo? Fique na bênção e fique em paz.